Hoje é domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Um dia muito importante para a minha família. Hoje, a minha mãe, dona Aldair Camilo, está completando 76 anos de idade. É um privilégio poder ter a minha mãe junto comigo. Ano passado, eu acabei perdendo meu pai, mas é um privilégio poder ter a minha mãe bem perto da gente. Mãe, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado por essa mulher fantástica que você é e por tudo que tem feito por nós. Hoje, na nossa lição da Escola Sabatina, estudaremos o tema Nação Serva. Esse texto, ou esse estudo, está baseado em Isaías capítulo 41. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. A palavra de ordem para o nosso estudo hoje é a palavra servo. Quando olhamos para o livro de Isaías, você percebe nitidamente dois tipos de servos que são mencionados especificamente no livro. Nos capítulos 41 até o capítulo 49, nós encontramos esses dois servos mencionados. Em determinado momento, ele é perfeitamente indicado. Ele é chamado de Jacó, às vezes ele é chamado de Israel, às vezes ele é chamado de Judá. Enfim, o texto vai deixar claro que está se referindo à nação de Israel. E Deus vai deixar muito claro, e eu gostei muito da maneira como o autor da lição trabalhou, Deus vai assegurar que ele não havia rejeitado o seu servo. Isaías 41:9 diz, eu o escolhi e não o rejeitei. Na sequência, Deus dá a Israel uma das mais magníficas promessas de Isaías 41:10, que diz, não tema porque eu estou com você, não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita de justiça. Deus está falando agora com o seu servo, com a nação de Judá, com a nação de Israel. Por que ele está falando com essa nação e chamando essa nação de serva? Porque muitas pessoas, no momento em que o cativeiro da Babilônia acontecesse, e lembre-se daquilo que estudamos na semana passada, que Deus ele mencionou com 150 anos de antecedência que o cativeiro da Babilônia cessaria. No tempo em que ele está escrevendo, a Síria ainda está dominando o campo político e religioso. É exatamente depois que o reino da Síria vai ser conquistado pelos babilônicos, que os babilônios vão vir na direção de Judá, vão conquistar Judá e vão levar cativos para a Babilônia os judeus. Eles passarão 70 anos no cativeiro. Deus, portanto, antes que Babilônia se torne a nação que vai ter um papel preponderante no cenário internacional, ele já menciona que vai libertar o seu povo. Haveria o risco de algumas pessoas, no momento em que Israel fosse levado para o cativeiro, de pensar que o Senhor Deus havia se esquecido do seu povo, de que eles já não eram mais o povo de Deus, de que a nação havia se perdido, de que Deus realmente não tinha mais o interesse de fazer de Israel o seu filho. É nessa perspectiva que essa promessa faz todo sentido. Ele vai dizer, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Deus queria que antes que o castigo viesse sobre a nação, eles tivessem a certeza de que as promessas de Deus se cumpririam, de que eles retornariam do cativeiro e de que eles continuavam sendo o servo do Senhor. Portanto, todas as vezes que Isaías vai se referir ao servo do Senhor ou ao servo de Deus, e ele vai identificar esse mesmo servo como sendo Jacó, ou Israel, ou Judá, ele está falando da nação. É, portanto, um servo numa perspectiva coletiva. Mas existem outros momentos, em outros casos, como diz o nosso guia de estudos, como por exemplo Isaías 42, verso 1, Isaías 50, verso 10, Isaías 52, verso 13, Isaías 53, verso 11, em que o servo não é mencionado por nome. Ele apenas é mencionado como servo do Senhor. É o servo de Deus.
como o meu servo. A sua identidade, ela não é mencionada. Ao ser mencionado pela primeira vez em Isaías 42, verso 1, a sua identidade, ela fica obscura. E ao mesmo tempo, quando o trabalho, a obra desse servo começa a ser descrita, você percebe que essa obra está muito, mas muito além da capacidade da nação de Israel. Por exemplo, esse servo, ele deveria restaurar as tribos de Jacó ou de Israel a Deus. Bom, se ele deveria fazer um processo de restauração de Israel, não podia ser Israel que ia restaurar Israel. Se essa obra é uma obra da parte de Deus. Isaías 49, versos 5 e 6 vai dizer exatamente isso. Esse servo, ele é mencionado como o servo que morre de forma sacrificial em favor dos pecadores. E aí vão aparecer muitos textos. Isaías 52, versos 13 a 15, Isaías 53, versos 1 a 12. E esse servo é mostrado como tendo um papel de substituto da própria nação. Ora, se ele vai substituir a nação e se ele vai salvar a nação dos seus pecados, ele não pode ser a nação. Portanto, esse último servo, ele não existe a mínima possibilidade de ser identificado com o primeiro servo mencionado. Então, isso aqui serve como chave para você poder entender a lição dessa semana. Se o texto disser Jacó, meu servo, Israel, meu servo, Judá, meu servo, ele está falando da nação. Mas se ele disser apenas o meu servo, ele está se referindo a alguém que tem prerrogativas maiores do que sendo apenas a nação de Israel. Há um parágrafo que vai aparecer aqui que é muito elucidativo, que diz assim: sendo assim, evidentemente, Isaías falou de dois servos de Deus. Um é coletivo, que é a nação, e o outro é um indivíduo. Quem é ele? A gente vai ter a possibilidade de poder descobrir nessa semana. Eu quero apenas que você consiga fazer essa diferenciação entre um e outro. O mais importante disso tudo é que o Senhor Deus, ele vai deixar claro que ele ama a sua nação. A nação de Israel, que é o servo de Deus. A nação de Israel, que é o servo coletivo do Senhor. A nação de Judá, a nação, o meu servo Jacó, que representa a nação toda. Essa nação, apesar de ter se comportado de forma tão negligente para com o Senhor, de ter se afastado de forma tão gritante daquilo que é a vontade do Senhor, ainda assim o Senhor Deus não os havia abandonado. Eu gostaria nesse momento de orar a Deus agradecendo pela graça maravilhosa do Senhor. Não importa quão longe alguém tenha ido dos caminhos do Senhor, não importa quão distante tenha caminhado daquilo que é o caminho do Senhor. Se uma pessoa se entrega a Deus, se uma pessoa estabelece um compromisso com o Senhor Deus ainda olha para essa pessoa e diz: você é meu servo. Aí você vai dizer: ah, pastor, que bom, mas para isso eu tenho que então me aproximar do Senhor. Então aqui que entra o aspecto mais bonito. Um filho, ele não deixa de ser filho porque está andando em caminhos complicados. Você já viu como é que os pais que têm filhos que estão naquela fase de rebeldia e que se afastam dos caminhos da própria família, como é que eles tratam, como é que eles lidam com esses filhos? Você já viu como é que é? Nos cultos de oração, esses pais, eles chegam e oram assim: irmãos, orem pelo meu filho está por caminhos difíceis, está perdido, mas é meu filho. Quando você olha para Deus, Deus age dessa maneira. E quando os seus filhos estão por caminhos de perdição, ele não desiste dos filhos. Ele luta por eles até o fim. E é nessa perspectiva que ele vai dizer: eu o escolhi e não o rejeitei. Então não tenha medo do que está para poder acontecer. Ele está para poder castigar os seus filhos porque ele ama, mas eles não tenham medo. Um comportamento desse da parte de Deus com os seus filhos só pode ser entendido à luz da sua graça maravilhosa. Eu queria orar agradecendo a Deus por essa graça. E ao mesmo tempo para pedir que o Senhor Deus possa nos ajudar a fazer com que essa graça seja uma realidade na nossa vida. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama apesar de quem somos. Aceita-nos. Lava-nos no sangue de Cristo Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?